Você é muito ligado a futebol ou você torce pro Vasco porque torce pro Vasco? Meu amigo, eu vou te ser bem honesta. Eu não tive uma criação voltada para o mundo do futebol. Tipo, meu pai e minha mãe não torcem pra time nenhum. Né, torciam pra Brasil. Tinha Brasil, por exemplo. A gente gostava era da brincadeira, da zona. Então, assim, vai ter o jogo de tal lugar, de tal time. A gente juntava a galera da rua, que gostava, né? Os meus pais sempre foram muito festeiros. E a gente, de onde eu sou, né? De onde eu veio, nem todo mundo tinha televisão em casa. Então, os meus pais, por generosidade, a gente ligava lá, sabe? E fazia uma festa daquilo ali. Então, assim, eu gosto do mundo do futebol voltado para a parte da alegria. E é por isso que talvez eu não consiga me aborrecer com um time perder ou... Até porque ser Vasco e esperar alegria tá muito distante hoje. Então, você sabe que eu não xingo, e não falo palavrão, mas eu posso te agredir de outras formas. Você não fala palavrão? Não. Não é verdade, eu nunca vi você falar palavrão. É verdade, Kelly, você é toda desbocada e não fala palavrão. Como é que a pessoa pode ser toda desbocada e não falar palavrão? Manda eu me fuder. Eu não posso. É porque assim, eu posso falar, vai se lascar de outros patamares. Tomar no cu. Então, eu não posso, meu amigo. Eu posso dizer assim, vai lá no Fiofó dar um passeio. Não, mas eu queria mesmo era tirar o seu primeiro palavrão no ar. Então, na verdade, assim, meu primeiro palavrão no ar já existiu. Eu passei a não falar palavrão. O assunto do futebol acabou? Mais ou menos. Tá bom. Eu passei... ficou problema de entrevistadora aqui. Eu tô organizando os temas já na minha cabeça. Você acha que eu tenho alguma coisa organizada na minha vida? Eu acho. Kelly. Eu acho Pelo que amor de sim. Deus, Kelly. Porque, olha só, dentro da sua zona, existe uma organização, existe um planejamento. Existe uma ligação. Boneca, minha amiga, olha, segunda-feira que vem alguém vai te ligar pra você poder agendar. Não. Existe uma organização. Claro que existe. Vou fingir que é ok. Existe uma organização, é claro que existe. Tá. Então, eu falo do palavrão ou falo do futebol? Eu queria que você falasse um palavrão. Então, falar vai ser difícil, porque eu vou contra os meus valores de hoje em dia. E deixa eu explicar. Primeiro... Que valores de hoje em dia? Peraí. Você é daquela... já sei o que é. O que é? Aquela crente que que falava muita merda, agora não pode mais falar, né? Não, muito pelo contrário. A gente vai entrar no assunto religião. Não bebe mais, né? Não bebo não, nunca bebi. Eu nunca bebi bebida então alcoólica. você não é uma crente convertida, você é uma crente que só virou crente, mas não mudou muito seus hábitos. Primeiro que eu não sou crente, eu sou cristã, né? Eu sou católica. Enfim. Eu sou ateu, então pra mim... Sim, eu sei disso, mas por isso eu tô falando. A gente nem finalizou o assunto futebol. Já Tá. passou pelo palavrão, agora tá indo pra religião. Qual que você vai querer? O palavrão é bem mais legal que a religião. Tá bom. Então, mas é porque o palavrão, ele está linkado à minha religião. Vou explicar pra você. Eu sempre falei muito palavrão, isso sempre foi, assim, uma característica que os meus amigos sempre gostaram. Essa pergunta que você fez, manda eu tomar não sei onde, lá, era uma coisa que os meus amigos sempre faziam. Todo mundo falava, o jeito como você manda é diferente. Porque você é moleque Tem um pra prazer, caralho. exatamente. Tem um prazer todo envolvido no seu orifício, da maneira como você fala o orifício. E isso sempre foi muito saudável. Eu nunca vi problema nisso. Quando eu vim trabalhar na rádio, ao vivo, 6 horas por dia, e eu trabalhava de madrugada, inevitavelmente, acabava saindo zilhões de palavrões, assim. Eu ficava tentando ficar um pouco comedida. São 6 horas ao vivo, né? Não tenho o que fazer. E aí, ok. Só que assim, como eu acabei de falar, né? Eu sou católica, papaóxa, bonitinha, eu gosto da minha religião, pratico a minha religião. Pra mim é um prazer ser católica. Existe toda uma questão envolvida de prazer mesmo, satisfatória como pessoa, minha fé, o alimento da minha fé. Mas esse é um outro assunto, mas tá linkado. E aí, um belo dia, eu tava mandando um áudio pro meu afilhado número 4. E aí, porque eu dou números aos meus afilhados. Achei que era boneco 1, boneco 2. Não, são afilhados 1, afilhado 2, afilhado 3. E aí eu tava mandando um áudio pra ele, a bateria do meu telefone acabou, eu botei pra carregar. No que eu fui escutar novamente, eu me senti constrangida. Você falou um monte de palavrão. Não, fui eu. Eu não falei não é que eu tenha falado um monte de palavrão. Eu agi da mesma maneira que eu agi em todas as vezes. Só que eu estava num propósito, nós estávamos entrando no período da quaresma, né? E eu estava sem propósito, porque assim, eu não bebo bebida alcoólica, nunca bebi, isso é uma coisa minha, nunca tive interesse. E eu não fumo, não... Então, eu olhei e falei, o padre conversou dentro da homilia lá e deixou bem claro, acha um propósito em que você... que a manutenção da quaresma vai fazer com que você mude algum hábito que, de repente, você gostaria de mudar em você. Eu falei, achei.
achei o meu propósito dentro da minha quaresma. E foi um processo, não foi assim do dia pra noite. Deus veio à terra e falou, não fale mais palavrão. Não foi isso. Foi um processo e realmente hoje em dia eu não travo mais, simplesmente não sai. Não é mais assim, chegou ao ponto de eu me doutrinar tanto, de eu treinar isso, que não é que, eu travo palavrão aqui. Ele não faz mais parte de uma questão de consciência. No meu caso, não dá pra ser religião. No meu caso, pra falar palavrão, é só exorcismo mesmo. Mas, meu amigo, eu posso te falar uma parada? Por uma questão de... independente de religião ou não, tudo aquilo que você se determina a praticar, você evolui em. Então, assim, não tem muito mistério. Tem muito o querer ser o foco. E é lógico, eu acredito que por uma questão religiosa, isso tenha realmente contribuído e muito para que eu conseguisse aquilo que era o meu objetivo. Hoje em dia, como eu já disse, isso tem o quê? Uns 3 anos. E foi perfeito pra mim. Já estava nos planos de Deus. Porque, assim, eu consigo fazer hoje em dia um programa de 6 horas no ar, falando todas as besteiras. Eu sou, como você acabou de dizer, eu sou desbocada. E foi uma das coisas que eu pedi a Deus.